Se você quiser ter a entrada perfeita nas suas operações, você precisa aprender duas coisas que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai sair daquele 25, 30% de acerto, ou aquele trade de torcida, que você nem sabe se era para ter comprado ou vendido, mas você comprou, vendeu e está torcendo para ele dar certo. Vou te ensinar algumas coisas aqui que você vai, eu tenho certeza absoluta, que você vai melhorar muito o percentual de acerto das suas entradas, vai tomar muito menos calor no mercado financeiro, beleza? Então, se liga. A princípio, a gente vai tomar como dado aqui algumas coisas que são importantes de você entender, que é o seguinte. Vamos lá. Quando a gente está falando de mercado financeiro e day trade, tá? Você tem que tomar duas coisas como sendo certezas, tá? A primeira é que o mercado, ele opera em ciclos, tá? E isso, cara, não tem como você negar. Ele opera em ciclos no intraday, tá? E que ciclos são esses? A gente vai explicar agora. Por que que isso é uma verdade que você tem que aceitar que ela existe, que ela funciona assim? Por causa de uma outra variável que a gente vai olhar aqui, que é o seguinte. Os players, vamos botar aqui as instituições, tá? Os institucionais, eles trabalham com modelagem, tá? Olha, Felipe, o que isso tem a ver com o mercado trabalhar em ciclo? Porque quem já foi meu aluno ou é meu aluno, já fez algum curso meu, mentoria, qualquer coisa que seja, tá cansado de ouvir o que eu sempre repito, que é o seguinte, e eu vou repetir isso para vocês aqui de graça, tá? Que é o seguinte, deixa eu melhorar aqui o volume do microfone, beleza. Que é o seguinte, o player que tá aqui, que faz a barrinha subir e descer, né? Vocês ficam olhando essas barrinhas subindo e descendo. Todo esse movimento de alta e de baixa, até mesmo de lateralidade, a gente chama isso de price discovery, tá? Que nada mais é do que o quê? O descobrimento, tá? Discovery, que é você descobrir novos níveis de preço. E isso não é a pessoa física que faz, isso são os institucionais, tá? Então, voltando para modelagem, como é que um grande fundo, como é que um institucional, um big player, né? Como é que eu não gosto muito da palavra big player, porque a gente nunca sabe quem é o player. A gente sabe quem é o agregado, mas o player a gente não sabe. Mas vamos botar assim. Como é que o big player, ele define quando tá barato, quando tá caro? Como é que ele define que o preço deveria estar num outro patamar e ali existe uma operação ou um ponto que ele tá pagando barato, que ele tá comprando barato ou tá vendendo caro? Como é que ele define isso? Eles, na maioria das vezes, 99% das vezes, eles utilizam modelagem estatística, tá? Ou econométrica, tá? Muita gente chama isso aqui de quantitativo. Tá? São robôs que trabalham com diversas variáveis, tá? Diversas variáveis, para chegar num resultado de preço justo, né? Eu não vou falar de preço justo, por quê? Porque para cada player, para cada institucional, essa modelagem é diferente, né? Eles não usam, todos eles, a mesma modelagem, mas todos eles têm uma modelagem, têm uma forma de modelar o preço de cada ativo. Tá? Por que isso é importante? Porque isso explica por que o mercado opera em ciclos e eu vou te mostrar aqui como que o mercado opera em ciclos no intraday. E isso vai ser essencial para você definir como fazer a entrada perfeita. Cada ciclo tem uma forma de você operar. Eu não vou me aprofundar muito em cada ciclo, mas eu vou te dar uma visão muito prática para você colocar em prática, para você usar, para você começar. Você nem precisa usar, cara. Nem precisa usar. Se você acha que é baboseira, é besteira, não tem problema. Assiste esse vídeo. No final, bota isso na sua cabeça e observa. Você nem precisa fazer nada do que eu falo. Observa. Eu tenho certeza que um dia, 2 dias, você vai olhar para o teu gráfico de uma forma diferente, porque você vai aprender o que eu estou te ensinando aqui, e você vai pensar, não é que faz sentido? Então vamos lá. Se cada player tem uma forma, tem um modelo para conseguir identificar o preço de cada ativo, você consegue... você concorda comigo que para cada modelo você vai ter diversas variáveis dentro dele? Eu ia falar várias variáveis, né? Mas você vai ter diversas variáveis dentro dele. Então, vou dar um exemplo muito bobo, mas é o seguinte: o modelo X, ele tem a variável da taxa de juros, tá? Não é só isso, pessoal, isso é só um exemplo. A taxa de juros, o câmbio, e aí ele tem também o preço do petróleo, e ele tem também, enfim, ele tem diversas variáveis, a, B, C, a variável D, a variável E, a variável F, G, H, I, J. E todas essas variáveis juntas, elas dizem o seguinte: bom, o preço de um determinado ativo, ele tem que ser, por exemplo, aqui a gente está olhando para o Nasdaq, tá? O preço tem que ser 18.400, tá? Então, esse cara já sabe que o preço do ativo tem que ser, segundo a modelagem
de inteligência artificial dele tem que ser 18.400. Mas isso aqui é para o institucional A. Para o institucional B, talvez ele tenha uma outra coisa aqui. Talvez ele não olhe para câmbio. Talvez ele olhe para outra coisa. Talvez ele olhe, claro, né? A gente tem muitas coisas dentro disso. Mas talvez ele olhe para saldo de agressão. Talvez ele olhe para um monte de informação que a gente não tem ideia, tá? Não tem como. Se você não está dentro de um institucional desse, você não tem ideia nem de chutar o que tem, quais são as variáveis do modelo que eles usam para cada ativo. Cada ativo vai ter a sua modelagem, tá? Por que isso é importante? Porque a gente vai voltar ali nos ciclos e você precisa entender isso aqui. Então, qual é a relação que tem essa modelagem com o Price Discovery? Que é o seguinte, dentro de um dia, dentro de um span de 24 horas, né? Na verdade, não vou botar 24, eu vou botar das 9 horas do pregão até as, vamos botar 18 horas, né? O à vista, ele vai até as 17, mas vamos botar 18, 18 e 30. Até as 18 horas, muita coisa acontece durante o dia. Até mesmo o preço de algumas dessas variáveis vai alterando. E o que só... Normalmente, o que acontece quando as variáveis dentro de uma modelagem, tá? Isso aqui é uma modelagem. Quando as variáveis dentro de uma modelagem alteram, ele altera também o quê? O resultado da modelagem. Então, o mercado ele constantemente movimenta porque as variáveis dentro das modelagens de todos os players aqui dentro também alteram. O que é o processo de Price Discovery? É a incorporação, ou seja, você jogar para dentro do gráfico uma mudança nas variáveis. As variáveis vão se alterando o dia inteiro e isso altera o preço daquele ativo, tá? O preço relativo para aquele player. Então aquele player ele precisa atuar quando acontece uma divergência do preço relativo dele. Ponto. Isso já é sabido por diversos estudos ao longo de muitos anos, tá? Então, o que acontece? Quando essas variáveis mudam de uma forma muito brusca, muito forte, o preço também precisa buscar um patamar novo muito rápido. E é por isso que a gente tem os ciclos, tá? Vamos apagar aqui e eu vou me aprofundar mais. Então, como é que funciona? Então, basicamente, é o seguinte, quando você tem, né, os ciclos, vamos separar aqui os ciclos, tá? Então, a gente tem o ciclo de urgência ou o ciclo de rompimento, tá? Urgência ou rompimento, a gente pode chamar isso aqui de ciclo de breakout, tá? Urgência e rompimento. A gente tem um ciclo de canal estreito ou canal curto, ou canal rápido, qualquer nome que você quiser dar. A gente tem o ciclo de canal amplo, tá? De canal amplo, que aí ele já não é um... Bom, eu vou falar sobre cada um. E a gente tem um ciclo de lateralidade, tá? O mercado está rotacionando, lateralidade. O mercado, ele vai rotacionando por esses ciclos de forma ininterrupta, tá? Então, você tem aqui... Eu vou até trocar isso aqui, vamos botar como ciclo 1, 2... Aqui, ó, vamos apagar aqui e botar como ciclo 1, 2 e 3, 4. Vamos lá. Ciclo 1, 2, 3 e 4. Então, você tem do ciclo 1 para o ciclo 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. E ele vai circulando pelos ciclos no intraday. Então, o que acontece? O que é o ciclo de rompimento? É quando os players precisam... Por que o nome também é ciclo de urgência? Que é exatamente isso que é. Alguma coisa aconteceu e aí a gente vai dividir o tipo de informação, tá? Tem dois tipos de informação, tá, que são levadas em consideração por esses modelos estatísticos, econométricos, de inteligência artificial, quant, o que você quiser chamar. Tem dois tipos de informação. A pública, informação pública, e a informação privada. Tá? E, geralmente, a informação pública ela também pode ser dividida em duas, que é a gratuita e a paga. Qual é a diferença aqui? A gratuita, pessoal, é aquela que todo mundo pode ver, né? A informação e tudo isso aqui faz parte, influencia, né, as variáveis do modelo. É esse tipo de informação aqui, ó, informações, info. Essas informações, elas vão alterar as variáveis dos modelos dos grandes players, dos big players, dos institucionais, o nome que você quiser dar.
Tá? E o que acontece? Quando alguma informação pública gratuita impacta essas variáveis, o preço se mexe muito rápido. Por quê? É o que a gente chama de aumenta a volatilidade. Você já viu como é que fica, por exemplo, quando a gente tem um payroll, quando a gente tem, sei lá, qualquer dado de desemprego, dado de moradia, dado de inflação. Todos esses dados são gratuitos, são públicos e gratuitos. Então esses dados impactam de forma muito rápida e muito forte o mercado. Por quê? Porque ele altera exatamente a mesma coisa de todos os modelos de todo mundo, inclusive você, que é pessoa física, e pode ser que você tenha algum tipo de modelagem baseado em macroeconomia, que é o que eu faço. Mas a gente tem uma outra parte, que é a informação pública paga, que é o quê? Quando você tem os terminais, Bloomberg, Broadcast, quando você tem o Valor Pro, todos esses terminais te fornecem informações em tempo real de coisas que você não teria acesso se você não pagasse. Tá? Isso também, dentro dos modelos econométricos, isso também vai alterar as variáveis que são analisadas para chegar numa conclusão de preço de cada ativo. Então, separando isso, a gente tem o quê? Informações privadas, que é o quê? Informações que a gente chama de insider. Não é algo ilegal, mas são informações que rodam dentro de uma instituição e que não saem daquela instituição. Geralmente não são ligadas a algo, como é que eu posso dizer? Algo ilegal, como tipo, eu sei qual vai ser a taxa de juros dos Estados Unidos antes de todo mundo, tá? Isso não existe, quer dizer, isso a gente não leva em conta, porque se existe, é ilegal e ninguém vai deixar isso vazar, né? Então não tem nem como a gente colocar esse tipo de informação como sendo privado, porque isso é crime, né? Então a gente não consegue mensurar isso. Mas existem diversos outros tipos de informação, como por exemplo, se você tem vamos botar aqui a BlackRock, para quem não sabe, é um dos maiores institucionais de fundos de pensão, de fundos, né? Vamos só colocar como fundos para quem não tem muito aprofundamento, para quem não se aprofundou muito nesse assunto de fundos, é uma das maiores empresas gestoras de fundo do mundo, junto com a Vanguard. Isso, a Vanguard. A Vanguard também é outra, enorme, no setor de fundos, ETFs, enfim. Então o que acontece? Esses caras, eles têm informações privilegiadas, privadas, internas, institucionais que a gente não tem, como por exemplo, o tamanho da posição dos players dentro de cada fundo desse. Eu tô botando só esses dois, mas a gente pode fazer isso para todos, né? A XP, ela tem informações que você não tem, não importa se você tá pagando, você não vai ter. Por exemplo, a posição de todo mundo que está ali dentro da XP, dos clientes, das carteiras, dos fundos, ela tem todas essas informações, tá? Claro que ela não vai usar isso de uma forma pejorativa, né? De uma forma que prejudique, mas ela vai usar isso como uma informação que modela, que faz parte das variáveis dentro do modelo dela. Tirando aí todo esse elefante da sala, a gente chega na questão do como isso impacta o preço. Então, basicamente, vocês não precisam entender nada disso, tá? Vocês não precisam... então quer dizer que para eu ganhar dinheiro eu tenho que ter uma informação pública paga ou uma informação privada, interna de algum fundo? Não, você precisa entender que o mercado opera em ciclos. E ele opera em ciclos exatamente por isso. Porque muitas vezes, vamos apagar aqui, ó. Porque muitas vezes você vai ter, vamos apagar aqui, você vai ter mudanças de variáveis que impactam o preço de uma forma muito rápida, de uma forma muito lenta, não impactam. Então tudo isso vai definir quais são os ciclos e como que eles operam. E a gente tem uma forma de operar cada ciclo, tá? Então, quando você tem uma mudança estrutural nas variáveis de um modelo, provavelmente o mercado vai buscar, através do Price Discovery, novos níveis de forma muito rápida e muito agressiva, tá? Quando você tem informações, qualquer que seja daquele grupo que a gente estava conversando, que impactam o preço de uma forma rápida, mas que te deixa ter ajustes, tá? Então a gente também tem uma busca por novos níveis, tá? Nesse sentido, onde você vai ter algo muito, muito rápido, muito forte, mas com possibilidade de ajustes. Quando a gente tem variáveis que impactam o preço, buscando novos níveis, tá? De uma forma não tão agressiva, a gente vai ter um canal amplo. E quando a gente tem um ciclo de lateralidade, é porque provavelmente não existem
novos níveis que estão sendo levados em consideração pelos players do mercado. Na prática, tá? A gente consegue ver isso de uma forma muito simples. Olha só. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, aproveitar que a gente está com o Nasdaq aqui aberto, vou dar um exemplo muito claro e muito simples para vocês entenderem, tá? Quando a gente está falando de ciclos de rompimento, a gente está falando... Eu sei que você já deve ter passado por isso alguma vez, né? De você olhar para a tela e pensar assim, caramba, esse mercado só sobe, ele não faz um pullback para eu conseguir comprar, para eu conseguir... Ou seja, ou ele cai, ele não faz um pullback para eu vender, ele não deixa você entrar. E o que geralmente acontece? Você fica esperando aquela correção, esperando e ela não vem, bicho. Brother, ela não vem. E aí tu tá vendo aquela porra subindo. Eu não sei se eu posso xingar no YouTube. Bom, dane-se. Você vê aquele negócio subindo e você não consegue entrar. E aí você fica ali, ó, esperando a correção e a correção não vem. Então você já sabe que quando você tiver, provavelmente, tá, 90% das vezes que você estiver se vendo nessa situação, você tem que assumir que você tá num ciclo de rompimento. Você tá num ciclo de urgência. E isso acontece de forma rápida e por poucas barras. Então, qual é a maneira mais rápida, mais fácil de você entrar numa operação dessa? Comprar em qualquer lugar. Como assim, Felipe? Comprar em qualquer lugar? Então quer dizer que a qualquer momento eu posso comprar em qualquer lugar. Se você estiver dentro de um ciclo de rompimento, sim, você deve comprar o mais rápido possível, o mais cedo possível. Então olha só, vamos olhar aqui, ó. Olha essa barra aqui, ela foi um rompimento? A barra foi, mas ela iniciou um ciclo de rompimento? Na minha opinião, não. Por quê? Porque olha como ela teve uma sombra gigante aqui em cima. Olha como a próxima barra dentro dela é uma barra interna. E aí mais uma barra interna, mais uma barra interna. Então isso aqui não é um ciclo de rompimento. Por quê? O que você quer ver em ciclo de rompimento? Urgência. Lembra? É um ciclo de urgência. Então você quer ver pelo menos duas barras boas de compra fechando em sequência, uma mais alta do que a outra. Você não quer ver, eu tô falando aqui de compra, tá? Para você pensar em venda é só inverter o que eu tô falando. Você não quer ver sombra superior, você não quer ver uma sombra assim. Muito pelo contrário, o que você quer ver basicamente é sombra inferior, se quiser ter sombra. Pode ter sim uma sombra assim? Pode ter. Você não quer ver sombra em cima. O que você quer ver? Você quer ver, caso a gente tenha uma barra assim, ó, uma barra que a gente chama de doji, ela interrompeu essa sequência. Para você identificar que é um ciclo de rompimento, a próxima barra tem que continuar subindo. Então aqui talvez já seja muito tarde, talvez, tá? Mas ainda dá tempo, você ainda pode comprar aqui. Então o que aconteceu? O que a gente viu aqui, ó? Legal, ele fez uma barra forte, ele começou a lateralizar, ele começou a dar alguns sinais de perda de força e de repente, olha aqui, ó, essa barra e essa barra. Olha essa sequência aqui, que coisa linda, tá? Essa segunda barra nem é tão boa assim, mas no conjunto da obra, né, quando a gente fala, pelo menos quando eu ensino o Price Action, eu tento passar para os meus alunos a importância de você analisar cada barra e você analisar o conjunto das barras, o conjunto da obra. Por quê? Porque é importante demais. É isso que vai te dizer que tipo de ciclo que você tá, e para cada ciclo a gente tem uma forma de operar. Então é necessário que você compreenda o ciclo, que você compreenda como cada barra se comporta e como a junção delas, o conjunto da obra, vai te dar algum tipo de informação relevante. Porque é isso, você pode estar deixando informações relevantes de lado, porque você não sabe analisar cada barra e o conjunto das barras. Então olha essa sequência aqui, dessa barra com essa barra e essa barra. Olha como essa barra termina. Aqui você já sabe que é um ciclo de rompimento. Por quê? Porque essa barra te deu a dica, não teve força para continuar, e a partir dessa dica você já viu que isso aqui continuou subindo. Então, amigo, compra em qualquer lugar. Compra essa barra, ou compra acima dessa barra, ou compra acima dessa barra. Olha o que eu falei aqui, ó. Diversas barrinhas pequenininhas, tá? Mas você não teve nenhuma barra de venda, nenhuma barra que te dissesse o seguinte, cara, isso aqui provavelmente vai retornar, ou vai ter uma correção mais funda, né? E olha o que acontece, compra acima dessa barra. E aí você teve uma barra igualzinho àquele exemplo que eu tinha dado. Olha o que aconteceu na barra seguinte, compra essa barra, compra essa barra, compra essa barra, compra essa barra, compra essa barra. Dificilmente você vai perder dinheiro. Você pode até acabar saindo num 0 a 0 alguma hora, né? Essa aqui nem chegou a dar compra, né? A partir da hora que você tem isso aqui, aí você já não tá olhando mais para um ciclo de rompimento, tá? E o que aconteceu aqui? Você consegue se imaginar sendo um operador dentro de um institucional? O que aconteceu aqui pro preço sair do 18.320 e praticamente em linha reta
ele ir para 18.600. Isso é muita coisa para o Nasdaq, tá? Isso é muita coisa. Então, o que aconteceu? Aconteceu um processo de price discovery, onde alguma informação dentro daquele grupo de público ou privado alterou completamente a modelagem que aqueles players tinham. Ou seja, os players tinham uma modelagem e alterou alguma variável dentro daquela modelagem, tá? Ou algumas, não dá para saber, não tem como saber, tá? Nem fiquem perdendo tempo com, então eu tenho que saber qual foi a variável, e aí eu tenho que saber a modelagem que eles usam. Não percam tempo com isso, tá? Porque você não vai saber, tá? Não tem como saber. Tá? Então, mas o que você tem certeza é que o mercado buscou um novo preço de equilíbrio. Sempre ele vai buscar um novo preço de equilíbrio. E é por isso que o mercado passa 70% do tempo em lateralidade e apenas os 30% em tendência. Exatamente por isso. Porque o mercado está sempre buscando um novo ponto de equilíbrio, uma nova região, um novo nível de preço, onde aquilo está em equilíbrio, aquilo está exatamente ou dentro ou muito perto do preço de modelagem de todos os players ou da maioria daqueles players, tá? Então a gente poderia aprofundar um pouco mais macroeconomicamente sobre o que movimenta, quais são as expectativas de cada player, como que esses players incorporam a expectativa futura que eles têm pro preço, mas esse vídeo ia ficar gigantesco, ia dar mais de 2 horas de vídeo, vocês iam acabar ouvindo muita coisa que vocês ainda nem estudaram, então vamos se ater apenas a entender que o mercado trabalha em ciclos porque é assim que ele funciona, é inegável. Tá? E aí o que acontece depois? Bom, o mercado transita, né? Aqui a gente já pode até assumir que a partir dessa região a gente está num mercado de canais estreitos, tá? Canais estreitos. Por quê? Porque são oportunidades de compra em pullbacks, tá? Então você tem, o mercado corrige aqui. Por mais que ele tenha corrigido no tempo, correção no tempo também é uma forma de correção. Você tem 2 tipos de correção, tá? No tempo e no preço. Qualquer uma delas já é o suficiente para você começar a enxergar de uma outra forma. Então, se você entendeu que o mercado alterou a dinâmica de ciclo de rompimento para um ciclo de canal estreito, o que você pode fazer agora? Qual é a forma que você vai comprar em qualquer lugar? Não, não vai. Você vai comprar na correção. Então, o preço caiu para cá, ótimo. Você não vai querer comprar a máxima dessa barra. Você teve 2 barras de venda em sequência. E aí, quando o preço tentou retomar, olha aqui o que aconteceu. Quando o preço tentou deixa eu dar zoom aqui, que eu acho que está muito pequeno, vocês não vão conseguir enxergar. Quando o preço tentou retomar, olha aqui, ó, ele deu 2 barras de venda em sequência. Quando o preço tentou retomar, olha o que aconteceu com essas barras. Rejeitou, fechou abaixo, rejeitou e fechou abaixo da máxima. Então você já tem a ideia de que isso aqui não é uma boa oportunidade de rompimento, mas talvez sim de um canal amplo. Então o que você busca? Você busca comprar, se o ciclo é de alta, independente de qual ciclo seja, se o ciclo é de alta e você está num canal estreito, você pode comprar mínimas de barras. Então o preço passou abaixo da mínima aqui, você compra. A mínima aqui, você compra. A mínima aqui, você compra. E o seu stop? Bom, eu não vou falar sobre stop aqui porque tem uma aula. Clica no link, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo vai ter um link onde eu falo exatamente onde posicionar o stop perfeito. E eu falo exatamente isso, para cada ciclo você tem um stop perfeito. Então você vai ter, além de você identificar a melhor entrada, você vai conseguir também melhorar o posicionamento dos seus stops. Isso aqui é um curso gratuito. Isso aqui é um curso que eu poderia estar vendendo, isso aqui é um curso gratuito. Então você assiste essa aula, assiste a aula do stop perfeito, que eu tenho certeza que você vai melhorar e muito a forma que você opera hoje. Então vamos lá. E aí, a partir da hora que você identificou uma mudança de ciclo, você espera o quê? Que você tenha correções ao longo do tempo. Então você pode sim comprar as correções. Olha aqui, ó. Passou abaixo de uma mínima, você compra. Passou abaixo de uma mínima, você compra. Passou abaixo de uma mínima, você compra. Passou abaixo de uma mínima, aqui você compra. Passou abaixo de outra mínima, você compra. Tá? Com um posicionamento bom do stop, você conseguiu ganhar dinheiro aqui, 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 aqui e aqui. Mesmo num ciclo de canais estreitos e não de rompimento. E aí, vamos lá, vamos avançar aqui, que eu nem sei o que aconteceu depois. E olha o que aconteceu. O mercado, lembra do que eu falei? Que a gente muda ciclos, etc. O mercado saiu de um ciclo de canal estreito, vamos apagar isso aqui, tá? Para um ciclo de lateralidade.
Quando entra em um ciclo de lateralidade, olha aqui como ele começa a falhar topo, né? Ele rompe o topo aqui em cima, falha, joga o preço para dentro, diferente do que aconteceu aqui. Ele rompeu e deu sequência, ele falha, joga para dentro, vai tentar esse novo rompimento aqui nessa barra, falha novamente, testa o fundo. Vai tentar outro rompimento e falha. A partir daqui você já sabe, é lateralidade. E lateralidade você busca o quê? Vender topo e comprar fundo, tá? Basicamente é isso. E fazer o quê? Scalps. Você compra fundo, faz scalp. Você vende topo, faz scalp. Não vou entrar em muito detalhe, porque novamente o vídeo vai ficar enorme, não tem como a gente falar sobre tudo aqui, né? Não tem como a gente aprofundar muito aqui, tá? Mas até porque senão o YouTube ele vai punindo, né? Quanto mais longo o vídeo, mais ele te pune. Isso é uma merda, né? Porque você quer passar um conteúdo bom e denso aqui, o YouTube vai te punindo, não deixa ninguém ver, distribui menos. Eu vou até te pedir um favor aqui, clica no coraçãozinho aqui, dá um like, pro YouTube distribuir isso aqui para mais gente, tá? Mais gente ter acesso a esse vídeo, mais gente ter esse conhecimento. Eu não consigo fazer vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, acho uma besteira, você perde muita coisa. Então, os meus vídeos tem isso aí, cara, 20 minutos, 30 minutos, são vídeos mais longos, mas não tem 1 hora, porque também 1 hora é foda. Mas aperta o botãozinho ali, vou te pedir esse favor, aperta o like ali para distribuir esse conteúdo para mais gente, para que mais gente, assim como você, tenha acesso a isso aqui, e a gente vai continuar aqui. Então, o que acontece? Você identificou que isso aqui é uma lateralidade, define quais são os pontos importantes de suporte, de resistência, marca esses pontos e define como que você vai operar cada um. Então, se você fez a compra aqui, ó, nessa falha aqui, ó, você fez a compra nessa falha, teu stop estava aqui embaixo, 1 para 1 dá mais ou menos aqui, né? Aqui. Olha o seu scalp aqui, ó, scalp, tá? E aí você teve como fazer novas vendas aqui em cima? Não teve, né? O preço não chegou. Talvez o novo ponto de venda seja aqui em cima, tá? E aí, o que você fez aqui, ó? Novamente, né? Ele falha aqui embaixo, compra de novo. Ele falha aqui embaixo, compra de novo. E assim você segue, até que uma hora você vai tomar um stop. O que significa isso? Significa que você tem que continuar fazendo isso, até que o ciclo mude. O ciclo muda quando você stopa. Basicamente, a maior regra que você pode levar é: teu stop estava certo? Sua entrada estava certa? Seu alvo estava certo? Estopou? Provavelmente o ciclo mudou. E aí, olha o que acontece. Exatamente o que a gente estava falando. O ciclo alterou. Então ele sai de uma lateralidade para quê? Para um modo rompimento. Mas esse modo rompimento não é bom. Esse modo rompimento não é confiável. Por quê? Porque embora a sequência de barras de venda seja ok, né? Você tem 4 barras de venda em sequência, olha como elas são muito ruins. Olha isso aqui, muita sombra para cima, para baixo, muita sombra para baixo, né? As barras fecham, todas elas vão fechar dentro do candle anterior. Olha aqui, ela fecha dentro. Essa outra barra aqui fecha quase dentro, tá? Essa é a única barra aqui que é boa, tá? Mas depois de tantas barras ruins, tirando o fato de que são barras de venda, ok, são barras de venda em sequência? Sim. São barras de venda que não tem sombra? Não. São barras de venda que fecham cada vez mais baixo? Não. Por quê? Porque elas fecham dentro das barras anteriores, tá? São barras de venda, vamos lá, que aumentam de tamanho? Também não. Tem diversos fatores que você deve analisar. Então isso aqui é um modo rompimento ruim, é um modo rompimento não confiável. E aí, numa parte mais avançada da sua carreira, você vai aprender a comprar isso aqui, tá? Não é um tipo de conhecimento para hoje, porque eu encaro o fato de que vocês ainda não estão num modo muito avançado, mas você acabaria comprando isso aqui e zeraria aqui em cima, tá? Nesse último topinho aqui. Nossa, essa reta ficou horrorosa, tá? Então você já viu que ele saiu do modo lateralidade por um tempo e ele entrou novamente no modo lateralidade. E aí, a partir dessa hora, você já começa a olhar com outros olhos. Aqui é uma região onde dificilmente você, no começo, no início, você operaria isso aqui, porque ele te induz a muita coisa que, se você não for experiente, você não faz, tá? Mas isso aqui é um canal estreito, tá? Mas você não faz, é muito difícil fazer isso, tá? Se você já não tiver tempo nisso. E aí você novamente, tá? Entra no modo de lateralidade. Pessoal, os ciclos vão sempre alterando. Por quê? Porque a premissa por trás dos players também muda. E eles precisam incorporar isso aqui no preço. O preço é um reflexo da mudança, sempre, tá, pessoal? Não tem como você fugir disso. O preço de tela de qualquer ativo é um reflexo da premissa que os players daquele ativo têm em relação ao preço.
tá? Sempre que você olhar as barras, sempre que você olhar um gráfico, você tem que botar na sua cabeça e entender que o preço que está aqui, o movimento que eu estou vendo, nada mais é do que um reflexo da expectativa, da premissa que as instituições que operam isso aqui têm em cima do preço, tá bom? Então, espero que você tenha entendido como você encontra a melhor forma de você fazer a sua entrada, a entrada mais segura, mais assertiva. Assertiva não é o nome. Mais segura, mais correta, que seja suitable, que seja compatível, né? Eu esqueci do nome da palavra em português, que seja compatível com o ciclo que você tá vendo. Vai tomar stop? Claro que vai. Quem te falar aqui que você vai operar e não vai tomar stop com essa técnica incrível, tá mentindo para você. Tu vai tomar stop. Qualquer técnica, qualquer abordagem, tu vai tomar stop. Mas dessa forma você acerta muito mais. Você sai, cara, de um percentual, vamos botar aqui, de 30% de acerto para mais de 75%. Fácil, tranquilo. Agora, você tem que entender que 25% das vezes você vai estopar. Não dá para ter 100%, mas você pode sair disso aqui para isso aqui. É bom ou não é? Então é essa a pergunta que você tem que fazer. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Um abraço. Tomara que isso aqui melhore muito a forma que você opera. Eu tenho certeza que potencial tem. Basta você... Ah, Felipe, eu não acredito nisso. Ok. Observa só. Você não precisa fazer, eu não vou fazer isso, esse cara é maluco. Tá bom, não tem problema. Observa, não precisa fazer, observa. E clica no link aqui embaixo para você assistir a aula do stop perfeito, que eu também ensino como você estopa, qual é a forma de você posicionar o seu stop para cada ciclo do mercado. E não esquece de apertar aqui o botãozinho de like pro YouTube distribuir essa bagaça e chegar em mais gente, beleza? Tamo junto, um abraço, até a próxima.